Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para nosso coração, para a sua igreja, nesta noite. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Senhor, a tua palavra está lida, está diante de nós, e rogamos que teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa agora aplicá-la ao coração daqueles que a ouvirem, Pai. Que essa palavra prospere na vida do teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a tua honra e para a tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No seu sermão profético, que está registrado lá em Mateus 24, versos 4 a 8, Jesus disse: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Certamente, tudo isso que Jesus profetizou tem acontecido ao longo da história da humanidade. Sempre houve guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, tudo isso tem acontecido ao longo da história e só prova que Jesus realmente sabia, estava no controle de todas as coisas do futuro. E o que a Bíblia nos revela é que no final dos tempos, todos estes sinais que iriam
acontecer durante toda a história, eles seriam intensificados, eles seriam mais constantes e seriam mais intensos no seu poder e na sua destruição. É isso que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, irmãos. Falar em guerras e rumores de guerras, né, para você ter uma ideia, além dessa guerra lá na Ucrânia, que monopoliza a atenção do mundo, há mais 28 conflitos armados no mundo, que nós não temos notícia, que não chega até nós, porque é lá na África, é lá na Ásia, é lá um povo que não nos interessa ou não interessa aos grandes meios de comunicação. E essas guerras estão gerando morte, destruição, sofrimento, refugiados que não são tão bem acolhidos como estão sendo lá os ucranianos, né? Mas além de guerras e rumores de guerras, de fenômenos da natureza, nós temos aí uma pandemia assolando o nosso mundo, né, com milhões de mortos em todos os lugares. Nós estamos aqui, somos sobreviventes, graças a Deus por isso. E a verdade, irmãos, é que todos estão apreensivos, né? Desde os líderes mundiais que você vê lá, que não sabem para onde ir, estão batendo cabeça um com o outro, não sabem que decisão tomar, não sabem o que vai fazer. E essa apreensão chega também a nós, que não temos essa liderança, mas estamos aí todos preocupados com a inflação, com o preço de combustível, com o aumento dos alimentos. E chega na televisão e diz, olha, isso é mundial, está acontecendo no mundo inteiro. Então nós vemos que há uma coisa acontecendo realmente no mundo inteiro e que mostra o diferencial de tudo que já aconteceu antes. E, além de tudo, no Brasil, nós temos agora as incertezas de uma eleição que provavelmente está dividindo o nosso país. Então, irmãos, a pressão é muito grande para que a pessoa mantenha a sua sanidade mental, para que a pessoa mantenha a sua sanidade espiritual, porque realmente as coisas estão muito complicadas. E aqui a gente precisa lembrar mais uma vez a palavra de Jesus. Em Mateus 24, 21, ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, ou seja, grande angústia, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Palavras do próprio Senhor Jesus. E esse texto que nós lemos, irmãos, ele é interessante, porque ele mostra uma situação similar, parecida com a nossa. Na sua primeira carta, o apóstolo Paulo havia falado sobre a volta de Jesus àquela igreja, e muitos interpretaram a palavra de Paulo como se tudo já tivesse acontecido, se Jesus já tivesse vindo. Outros estavam negando que Jesus voltaria. Então, criou-se uma confusão naquela igreja. Lá muitos deixaram de trabalhar, foram se isolar no monte para poder esperar Jesus, e assim a igreja ficou muito confusa, ao ponto de Paulo dizer na sua primeira carta, né, aquele que não trabalha, que também não coma. Porque o sujeito largava o emprego dele e achava que alguém tinha que mantê-lo lá porque ele estava esperando Jesus. Então a igreja estava vivendo um momento muito difícil, muito conturbado. As pessoas estavam sem saber, né, para onde ir, o que fazer. Muito parecido
com aquilo que nós estamos vivendo, né? E nessa segunda carta, então, ele tenta, né, esclarecer alguns pontos, procura tirar aquelas dúvidas que estavam surgindo, e aquilo que Paulo escreveu aqui é muito útil para nós. E quando a gente vê isso, a gente vê a atualidade da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela fala de coisas tão antigas, mas ao mesmo tempo ela traz uma mensagem para nós, no século 21, algo impressionante. Então, nosso tema hoje é a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, ou a volta do Senhor Jesus a este mundo. E o primeiro ponto que eu quero destacar, que você deveria guardar bem, é que a segunda vinda de Jesus a este mundo é certa. É certa. Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, queiramos isso ou não, é para lá que Deus está guiando a história da humanidade, na sua soberania. Quando você lê o Novo Testamento, todo ele é muito assertivo quanto à segunda vinda de Jesus. Não há dúvidas em nenhum livro do Novo Testamento a esse respeito. E todo cristão tem essa certeza no coração. E de fato anseia por esse momento tão aguardado e tão anunciado. Desde que aqueles anjos se chegaram ali perto daqueles homens lá na Galileia e disseram para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E aqueles anjos disseram: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Isso é muito importante. Esse Jesus não é outro. Aquele negócio que Jesus vem aqui em alguém, vem no outro, Jesus já apareceu, não, é aquele Jesus que foi elevado e virá do mesmo modo. Por que isso, irmãos? Porque nós não vamos falar aqui hoje, mas esse homem da iniquidade, o anticristo, ele não virá do céu, ele virá da composição política que haverá no mundo. Ele não será aquele Jesus, mas será um outro que virá. Então, por isso, nós vamos manter isso na nossa mente. É esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará com poder e glória. Em Mateus 24, o Senhor Jesus disse, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Há muitos outros versículos na Bíblia que afirmam a questão da segunda vinda, mas estes são suficientes para manter a nossa fé, a nossa esperança. Portanto, não duvide disso, em nome de Jesus. Isso não é conto da carochinha, isso não é invenção da igreja, mas isso é revelação da Bíblia, revelação bíblica que traz ao nosso coração. E todos precisam estar preparados para esse dia, porque a Bíblia diz que ele virá inesperadamente. E nesse dia será um dia de júbilo para aqueles que forem salvos,
que realmente creem no Senhor Jesus, vivem para a glória do Senhor, será um dia de júbilo e de alegria, mas também será um dia de condenação eterna para aqueles que rejeitam. No final, os versículos finais que nós lemos aqui falam disso, daqueles que não deram crédito à verdade. Irmãos, isso é muito sério. Você está ouvindo falar de fake news todos os dias. Não é sem razão. Porque ao mesmo tempo que fala em fake news, o que significa que tem verdade. Então, o que vai discernir e diferenciar alguém é o seu compromisso com a verdade, a sua aceitação da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. E onde você sabe sobre Jesus? Na Bíblia. É onde está revelado quem é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, esse momento, né, que a gente vive, a gente precisa ter absoluta certeza de que o Senhor Jesus voltará. E no último sermão que eu preguei aqui, em Lucas 21, 24, Jesus disse, né, cuidado para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Por isso, irmãos, esse primeiro ponto eu quero destacar. O Senhor Jesus virá. O Senhor Jesus voltará com toda a certeza. Pode acreditar nisso, pode julgar a sua vida nisso, porque este é o acontecimento mais certo do futuro. Pode acontecer o que acontecer, mas um dia o céu se abrirá e o Senhor Jesus voltará. Precisamos dar glória a Deus por isso mesmo e acreditar nisso com todo o nosso coração. Mas é o segundo ponto aqui que eu quero destacar nesse texto, versículos 2 e 3. Diz, olha, que vocês não se deixem demover da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por carta, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado ao dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane. Eu tenho enfatizado bastante aqui a questão do engano dos últimos tempos, que para mim foi a coisa mais importante que Jesus falou. Não me preocupo muito se está acontecendo terremoto, fome, guerra, isso tudo vem, né, e desperta a nossa atenção, mas o que me chama mais a atenção foi que Jesus dizia, olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Mateus 24, nós já lemos isso. Paulo volta a falar isso. Ou seja, uma advertência muito grande na palavra sobre o engano. Porque Apocalipse diz que Satanás seria solto, ou será solto, ou foi solto, no final dos tempos. E ele sairia para seduzir as nações, para juntá-las contra a igreja. Então, a sedução satânica é muito forte. O texto que nós lemos fala isso. Versículo 9. O aparecimento do iníquo segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios. E aí, completa. Sinais e prodígios da mentira. Há sinais e prodígios da mentira. Então, nem todo sinal e prodígio, coisa espetacular, você pode aceitar, ir atrás. Porque pode ser da mentira. Vejam bem a questão da verdade e da mentira sendo colocada de maneira muito forte. Então, cuidado, irmãos. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque há muita dúvida no meio cristão sobre a segunda vinda de Jesus. No caso, né, dos Tessalonicenses,
Alguns haviam afirmado que Jesus já viera, causaram grande confusão. Aqueles irmãos estavam estressados, estavam mentalmente desestabilizados, porque o que está acontecendo? E uma tradução paralela pode dizer: não fiquem agitados em suas mentes e não se perturbem com facilidade, mesmo que venha alguém com uma palavra profética. Está dizendo aí, olha, nem vos perturba, quer por espírito. Que alguém chegue e diz: olha, eu recebi aqui uma revelação do Senhor, que Jesus já veio, que Jesus veio amanhã, ou depois da manhã. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Depois ele fala, quer por palavra. A pessoa pode chegar e pegar um texto bíblico, um versículo bíblico, dizendo: olha, está aqui, ó. Jesus vem semana que vem. Não se prepara. Então isso tem acontecido ao longo da história, irmãos, por mais absurdo que pareça. Quantos estão marcando a volta de Jesus, estão fazendo coisa errada, né? E Paulo diz: olha, mesmo que haja uma carta que supostamente possa ter sido escrita por mim, não creia, porque o que eu prego está aqui, já está revelado, não tem que vir mais nada. Né? Como eu já disse semana passada, hoje nós estamos vivendo aquela tal da releitura, né, do apóstolo Paulo, porque Paulo tem umas coisas ali que não bate bem com o nosso pensamento de hoje, né? Então você tem que reler Paulo, você tem que fazer uma compensação ali, porque não dá. Mas a verdade está aqui, irmão, já está revelada. Então Paulo diz: olha, cuidado com esse tipo de informação que possa chegar ao seu coração, por palavra, por profecia, ou por qualquer outro meio. Cuidado. Porque, irmãos, a situação é mais ou menos parecida hoje, né? Esse é um assunto que causa confusão, é um assunto que não está ainda bem definido em muitas mentes, nem em muitas teologias. Nós temos diversas posições escatológicas dentro da igreja evangélica e causa divisão. Por exemplo, há um grupo que diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A igreja será tirada e haverá uma tribulação aqui nesse mundo. E daí tem uma série de coisas, é muito grande, mas só para exemplificar. E que a igreja será poupada, vai sair. Essa é uma teoria e uma posição muito popular, e talvez a mais popular e a mais conhecida dentro da igreja evangélica brasileira, porque a igreja é a posição defendida pela maioria das igrejas pentecostais, que são a maioria no nosso país. Então a igreja será arrebatada, tirada, e nós vamos passar 7 anos no céu, e não sei mais o que e tal, e vai por aí. Por outro lado, há um grupo que define, que prega, que Jesus só virá depois que a civilização humana alcançar a paz, quando os homens viverem em paz, quando a evolução, a educação, né, o acabar com os preconceitos vão fazer com que o mundo chegue num momento de paz, ninguém vai brigar mais com o outro. Acredita nisso? Vai viver muito bonzinho. Então são posições. Um acha que vai sair, o outro acha que vai ficar até o final, 1000 anos. Jesus vai governar, depois ele volta. Um grupo chama pré-milenista, a igreja vai sair antes do milênio, e um outro grupo chama pós-milenista, que a igreja Jesus vai voltar somente depois do milênio. Então, irmãos, essas são posições que causam confusão. Aí a pessoa começa a ouvir isso, aquilo, como é que vai? E aí? Nós da igreja
reformada, seguimos a teologia reformada, mas defendemos a posição de que os 1000 anos de que a Bíblia fala não são literais. Mas é esse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse é o milênio. O milênio onde Jesus está reinando. O seu reino foi inaugurado. Quando ele veio, ressuscitou dos mortos, derramou o seu espírito. E a igreja começou a existir ali, a igreja cristã. E até esse reino do Senhor será consumado na volta de Jesus, ele não será inaugurado. Porque aqueles que são pré-milenistas, Jesus não está reinando. Mas para nós, Jesus é o rei, é o Senhor da história. Ele governa, o seu reino está presente e o seu reino é eterno. Diferentemente dos reinos deste mundo que passam, dos impérios desse mundo que já passaram e acabaram, o reino de Jesus é eterno. Continuará para todo sempre. Foi inaugurado lá. E todo aquele que crê no Senhor Jesus está dentro deste reino. Faz parte desse reino. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sermos parte de um reino eterno. Não desses reinos do mundo que passam. Você via aí um querendo dominar o outro, querendo matar o outro, querendo tomar a terra do outro. Para quê? Vai passar, vai acabar. Mas o reino do Senhor é eterno. Então, essa palavra é que nós precisamos entender isso. Segunda vinda do Senhor é certa. Aí a Bíblia não revela todos os detalhes. Porque Jesus disse que a respeito daquele dia, nem ele sabia, somente o Pai. Mas a ênfase da Bíblia é o seguinte: esteja preparado, esteja pronto, para que esse dia não venha como um laço e tome a sua vida. Aí não haverá mais solução, porque aí é a eternidade. Por isso, precisamos estar alertas, irmãos, para essas situações, para esses momentos que nós estamos vivendo. Por isso, cuidado, para não sermos enganados nestes dias tão confusos, de tantas teorias e de tantos acontecimentos. Essa guerra, o que pode dar isso? A Terceira Guerra Mundial, e todo mundo apavorado. Mas nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Porque essa palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. Hoje na escola dominical nós estudamos sobre a providência de Deus. Deus está no controle. Somos o povo dele. Com a certeza de que nada vai nos separar do amor de Cristo. A certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até a sua volta. Precisamos crer nisso. Somos o povo do reino de Deus, amados pelo Senhor. Portanto, irmãos, essa advertência bíblica sobre esse engano satânico, sobre essa sedução de Satanás que virá sobre o mundo, deve nos deixar muito alertas. Pois vivemos dias em que não só dentro da igreja, mas fora, quantos estão abandonando a fé? Quantos estão deixando a igreja do Senhor, bíblica, para seguirem ensinos de demônios? 1 Timóteo fala isso claramente, né? 1 Timóteo capítulo 4, diz o seguinte: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Primeiro ponto, Jesus virá, segunda vez.
Jesus voltará a esse mundo. Pode escrever isso na sua agenda. Pode apostar a sua vida nisso. Segundo, cuidado, para que você não seja enganado. Mas um terceiro e último ponto que a gente tira nesse texto ainda está no versículo 3. Porque Paulo diz, olha, a volta de Jesus, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes desse dia final, vai acontecer muita coisa. E entre essas coisas, duas ele nos chama a atenção. A apostasia e o aparecimento, a manifestação do homem da iniquidade. Não dá para a gente tratar nisso aqui, nesse sermão. Eu quero continuar para os próximos sermões aí, trazer esse assunto, porque eu acho que é de extrema importância para nós, Igreja do Senhor Jesus, nestes dias, sabermos o que está acontecendo. De extrema importância. Então, quero voltar. Mas, entender aqui, apostasia. Quando a gente fala de apostasia, geralmente a gente pensa em pessoas que são cristãs e abandonam a fé cristã. Pessoas que estão na igreja, que prega a palavra, e deixam essa igreja para seguir uma seita ou qualquer outro lugar aí onde a palavra de Deus não é pregada. Isso, durante a história, tem acontecido muito. E desde o seu princípio, muitas pessoas têm abandonado a fé cristã. Hebreus, capítulo 6, já advertia sobre isso. E temos visto hoje, nos últimos tempos, isso acontecer de uma forma absurda, irmãos. Eu que sou pastor há bastante tempo, tenho sido impactado pelo número de pessoas que têm, de fato, abandonado a fé bíblica para seguir outras questões. Coisa que a gente nunca pensava que iria ver acontecer. Deixar uma fé bíblica fundamentada para seguir líderes que não sabem nem quem é, nem quem são, e vão atrás de novidades, porque aquilo faz bem ao seu ego, porque aquilo satisfaz o seu coração, porque aquilo mexe com as suas emoções, então vem, deixa. E como eu disse, Hebreus 6 vai dizer isso. Quantos têm abandonado a sua igreja? Mas lembrando sempre, irmãos, que tudo isso está sob o controle do Senhor Jesus. Ele não perdeu o controle. Mas é interessante, nesses estudos a gente vai aprendendo, a palavra apostasia, que a gente sempre liga, como eu disse, com a negação da fé, ela tem um sentido muito mais profundo na língua original. No grego clássico, significava revolta política. Apostasia é uma revolta política. E essa palavra, então, foi incorporada aí pelos escritores do Novo Testamento, significando uma rebelião. E uma rebelião não apenas dentro da igreja, mas uma rebelião no mundo inteiro contra Deus. Quando está falando aqui, a apostasia, está bem definido. É uma apostasia que será diferente. Ou seja, o mundo inteiro. Não só a igreja, não só dentro da igreja. Mas o mundo vai abandonar e vai se rebelar contra Deus, contra o Senhor Jesus. E Jesus já tinha falado isso. Então esse estudo abriu muito a minha mente.
mostrando o seguinte, que essa apostasia vai acontecer no mundo inteiro, irmãos. Aí eu pergunto para você, você não está vendo? Olha o que está acontecendo no mundo. Essa rebelião contra Deus, contra os valores bíblicos. Essa rejeição do amor bíblico por um amor que não é amor. Vejam isso, irmãos. Como o mundo está se levantando contra Deus. E dentro da igreja, ao mesmo tempo, negando a revelação bíblica, negando que a Bíblia seja suficiente para nos conduzir a Deus, negando que a revelação bíblica, e a pessoa então precisa de alguma outra revelação para complementar aquilo que está escrito. É isso que nós estamos assistindo, irmãos. Vejam bem a sociedade hipócrita que nós estamos vivendo. Uma sociedade que se revolta contra a morte das crianças, né? Lá na guerra da Ucrânia, ou contra crianças mortas por violência doméstica. Esse dia teve um protesto lá que correu o mundo, né? Numa praça, numa cidade da Ucrânia, que deixaram diversos carrinhos. Não sei se vocês viram, né, de crianças na praça, para mostrar o número de crianças que haviam sido mortas. Quantos viram isso? Isso causou impacto no mundo. Crianças mortas numa guerra, revoltam, ficam indignados. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, esta sociedade aplaude, faz manifestações de alegria. Quando um país aprova uma lei, onde a mulher pode matar o seu filho ainda não nascido, no 6º mês de gestação. Que sociedade hipócrita é essa? Mentirosa. Matou as crianças. Mas aprova. Quer que seja aprovada em todos os países essa lei, para que mães tenham direito de matar os seus filhos. Isso significa apostasia, rebelião contra Deus, que está acontecendo em todo o mundo. Vê se alguém fala em Deus, quer saber de Deus no meio dessa confusão toda. Mas fique certo de que essa geração, de que esse mundo não ficará impune diante de Deus. Os versículos finais, é interessante você ler o versículo 11, porque esse mundo tem rejeitado a verdade que é Jesus Cristo, tem rejeitado o Evangelho de Jesus. O verso 11 diz: por este motivo, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Punição do próprio Deus. Sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. Irmãos, a volta de Jesus é o acontecimento mais certo do futuro. Vamos ter cuidado para não sermos enganados e seduzidos por falsos ensinos, mesmo que estes ensinos sejam acompanhados por sinais e prodígios. Aconteceu um sinal, paralítico andou. Então, mas o ensino atrás daquilo ali não é um ensino bíblico, é sinal do maligno. Duro isso. Mas quanta gente está indo atrás disso? Por isso, irmãos, preste atenção naquilo que está acontecendo dentro da igreja e aquilo que está acontecendo no mundo político e econômico. Esse caos político e esse caos econômico que está sendo implantado no mundo é sinal
para o aparecimento desse homem da iniquidade. Como eu disse, os líderes do mundo não estão sabendo o que fazer, não há líderes no mundo. Você já percebeu isso? Alguém que possa confiar. Só fala mentira. Cada um mais mentiroso do que o outro. Não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz então que vai chegar esse homem da iniquidade. A palavra iniquidade aqui significa um homem sem lei. Um homem que não obedece à lei. Um homem que passa por cima daquilo que já está estabelecido. Não se enquadra. Apocalipse 13 fala da besta que emerge do mar. E o mar são as nações. O mar está sempre agitado, né? O mar não para. Está sempre agitado. Né, Aninha? Não para, né? Sempre agitado. Onda. Vem. E ele representa as nações. As nações da terra estão sempre agitadas. Agitadas, querendo brigar uma com a outra, querendo dominar, querendo passar por cima. Então a Bíblia diz, olha, o dia do Senhor somente virá quando essa apostasia estiver no seu auge. E eu fico perguntando, será que tem mais para onde o ser humano cair? Moralmente, eticamente, espiritualmente? Tem mais? Será que não chegou ainda no fundo do poço? Porque são coisas tão absurdas. E esse homem da iniquidade, ele vai governar o mundo, juntamente com o falso profeta. Ou seja, será o ajuntamento da política com a religião. Política com religião. Estamos caminhando. E virá esse homem da iniquidade. Por isso, irmãos, e outra coisa que esse texto diz é que o mistério da iniquidade está operando no mundo. É o que estamos vendo. Tudo isso que eu estou falando aqui, você está vendo acontecer. Querem paz. Falem paz. Mas querem uma paz sem o príncipe da paz. Nunca vão conseguir. Como ter paz se o príncipe da paz fica do lado de fora? Jesus. Não haverá paz sem Jesus. Por isso, irmãos, concluindo essa palavra, primeiro, Jesus voltará. Que você esteja preparado para esse dia do Senhor. Cuidado com a sedução satânica, que estará presente em todo mundo, levando muita gente para longe da verdade bíblica. Cuidado. O engano satânico virá com sinais e prodígios. Cuidado. Terceiro, a apostasia já está aí. A rebelião do homem contra Deus já está aí. Sempre houve, desde que o homem caiu, mas essa rebelião vai crescendo e hoje está alcançando toda a terra. Essa rebelião contra Deus, contra o seu Cristo, contra a verdade revelada na Bíblia, aumenta dia a dia, tanto fora como dentro da igreja. Quantas pessoas, irmãos, seguindo ensinos errados com aparência cristã. Por isso Paulo diz, olha, não aceite, seja por espírito, seja por palavra, seja por qualquer outro modo. Só há um evangelho, aquele que já está revelado. E quarto e último ponto. O homem da iniquidade, o homem sem lei, o filho da perdição, que Jesus matará com o sopro da sua boca, está para aparecer aí na história
a qualquer momento. Fique ligado. Fique ligado. Vai ligando os pontos. Vai prestando atenção. Vai fazendo. Deixa que o Espírito Santo te dê orientação. Busque na palavra. E você vai realmente ver, entender como nós estamos caminhando. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus nos sustente. Que a graça do Senhor esteja sobre nós nesses dias tão difíceis, tão confusos. Os tessalonicenses estavam assim. A mente deles estava confusa. Eles não sabiam para onde ir, em quem acreditar. Vivemos num mundo assim. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para a sua palavra. Vamos olhar para a verdade revelada. Vamos nos apegar a esta palavra, porque é a única maneira de nós nos mantermos firmes na nossa caminhada, de nós não temos a nossa mente deteriorada, a nossa sanidade física e mental comprometida. Vamos segurar firmes na rocha eterna que é Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que Ele tenha misericórdia de nós. E obrigado ao Senhor por essa palavra, né? Como é que ela nos instrui? Como é que ela fala no nosso coração, ainda hoje? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela fala no nosso coração, ela nos edifica, exorta, consola. E nessa noite, ó Pai, o Senhor usa essa palavra para edificar o Teu povo, para trazer paz ao coração da Tua igreja, para dar à Tua igreja, ó Pai, uma direção certa, correta, nestes dias confusos que vivemos. Que a Tua palavra realmente seja o nosso guia, Pai. Oramos por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que não tomaram uma decisão ao lado do Senhor. Ó Deus, toca nessas vidas enquanto há tempo, para que possam, ó Deus, confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Estarem entre aqueles, ó Pai, que estarão felizes e jubilosos no dia do Senhor. Abençoa, Pai, transforma, converta a Ti aqueles que ainda não Te conhecem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.